Olá, o Empresários de Sucesso ao vivo está no ar e hoje eu recebo o Dr. Glauber Paiva, ele que é advogado e sócio fundador da Glauber Paiva Advocacia. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estela. Obrigado pelo convite. Estou bem. E você? Tudo jóia, doutor. Agora, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu sei que faz mais de uma década que você exerce a advocacia. Conta um pouco mais, então, para a gente sobre a sua história, né? O que te motivou a seguir essa carreira tão importante, tão bonita. Isso mesmo, Estela. Completo agora, no ano de 2022, uma década, 10 anos atuando na advocacia criminal, uma advocacia realmente atuante, né? Aquele advogado que faz todos os trabalhos, esse trabalho de campo, né? Que a gente comenta aí que é em presídios, penitenciárias, e também aqueles trabalhos nos fóruns, tribunais. E tudo isso começou devido ao meu pai, né? Ele tinha um sonho que eu fosse policial ou então um oficial do Exército. E eu tentei ser jogador de futebol, ele me deu um limite até os 16 anos. Quando eu percebi que meu não era para ser jogador de futebol, eu decidi realmente começar a estudar já focado no direito. Estudava em escola pública, sempre estudei em escola pública, e no terceiro ano eu já comecei a dedicar aí para prestar o vestibular, na época não era Enem, igual agora, para ingressar na faculdade de Direito. Mas o objetivo maior não era tanto a faculdade de Direito, era para quando eu fosse, né, servir o Exército, eu já tinha listado, entrar como um oficial no CPOF. Então eu consegui passar no vestibular, ingressei na faculdade privada e também ingressei no Exército. E trabalhava ainda como mecânico de motos com meu pai para manter a minha renda. Então eu tinha, na verdade, aí 3 ocupações, tanto o Exército, quanto estudando Direito, quanto mecânico de motos. No Exército eu fiquei pouco tempo, porque eu percebi que ele não era para mim, né? Inclusive, conversando lá com outras pessoas, eu vi que pelo fato de eu estar fazendo Direito, né, e tendo também já uma profissão, que era mecânico de motos, eu não tinha que estar ocupando aquele espaço, sendo que outras pessoas deveriam estar ocupando. Eu não conseguia enxergar um futuro dentro da carreira militar. Foi quando eu decidi sair do CPOF e dedicar o máximo na faculdade de Direito. Lembrando que, pelo fato de ser estudante de escola pública, eu não tive, assim, não tive condição de adquirir muito conhecimento, não pelos professores, mas pela vida corrida que eu sempre levei, principalmente por ter começado a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. Então, quando eu ingressei na faculdade privada, eu percebi que eu estava atrasado. E pelo fato de estar atrasado, eu decidi dedicar e estudar 10 vezes mais do que os próprios alunos que estavam na minha sala. Então, já pensando ali no início, né, sobre a advocacia e também sobre o direito penal. Então, houve uma paixão desde o início, justamente por direito penal. Perfeito. Me recordo também que cheguei a ser chefe de turma, né? Cheguei a ser chefe de turma, então, assim, foi uma dedicação muito grande no período de graduação e principalmente estudando para a segunda fase da UAB, focado também na questão aí do direito penal. Perfeito. E olhando para trás, né, doutor, qual foi o maior desafio na sua trajetória até agora, né? Se você puder pontuar aqui para a gente, para quem está assistindo também. Sempre existe, né, os desafios, principalmente no início da advocacia criminal, os jovens advogados que estão ingressando, inclusive hoje em dia, parece que a dificuldade aumentou. Então, a principal dificuldade é a questão de ganhar credibilidade no mercado de trabalho, conseguir ter os primeiros clientes, ser realmente visto pela sociedade como um advogado, alguém que está ali cumprindo o seu dever, né, o seu papel legal, conforme a lei permite, visando sempre a liberdade alheia. Então, assim, no início é muito difícil conseguir essa credibilidade. Eu tive um apoio, né, de um mentor que, infelizmente, houve uma tragédia. Um ano após que eu estava trabalhando com ele, ele veio a falecer, ele foi vítima de um homicídio. Mas mesmo assim eu superei, né, tive essa dificuldade muito grande, consegui superar. E depois, logo após isso, no ano de 2014, isso foi no ano de 2013, no ano de 2014, eu abri o meu próprio escritório, totalmente sozinho, sem estagiário, sem nenhum tipo de funcionário. E hoje eu tenho aqui no meu escritório, junto comigo, 6 profissionais altamente qualificados. Olha só que história bacana, doutor.
E aí, pegando esse gancho, atualmente, quais são as áreas de atuação do seu escritório aí dentro do direito? Você citou o direito penal, né? Imagino que você continue. Então, conta pra gente. Isso mesmo, a atuação aqui no escritório, ela é com ênfase no direito penal, principalmente na lei de drogas, onde que envolvem crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso próprio usuário. Então, é a lei 11.343 de 2006, que é a maior demanda, né? Ela é a maior demanda aqui do nosso escritório, tanto em questão municipal, estadual e federal, né? A gente atua aqui no território nacional, no território todo. Perfeito. E, doutor Glauber, você atuou no maior caso de apreensão de drogas do Brasil. Como isso alavancou a sua carreira? Conta pra gente essa história. Isso aí foi um advogado que é da fronteira ali com o Paraguai, o doutor Renan Pompeu. Inclusive, mandar um abraço para ele, um grande amigo. E costumamos fazer parcerias, né, no Brasil inteiro, uma advocacia bem colaborativa, onde um está sempre ajudando o outro em alguma demanda. Eu tive o privilégio de atuar lá na fronteira do Mato Grosso do Sul, né, com o Paraguai, fica ali nas cidades de Dourado, Ponta Porã. E o Renan, ele mora na cidade de Dourados, né? Houve essa demanda aí, esse caso, e eu acabei atuando junto com ele, inclusive viajei, fiquei lá, tive uma experiência lá de ficar lá 10 dias, e principalmente para se dedicar a esse caso. Então foram apreendidas aí mais de 33 toneladas de maconha numa carreta, e foi uma defesa, assim, né, da Justiça Federal, um caso bem complexo, inclusive de grande repercussão midiática, principalmente na região lá, e foi uma experiência muito boa, né? Foi mais ou menos o que eu já, até de defesa, eu trabalhava em casos menores, e no final aí acabou que houve uma proporcionalidade na condenação do nosso cliente, ficando assim todas as partes satisfeitas. Muito bom. E, doutor, além de advogado, você também é presidente das políticas públicas sobre drogas da OAB de Minas e presidente de assuntos penitenciários ANACRIM. Comenta um pouco pra gente sobre essas conquistas e qual é a sua atuação exatamente hoje. Eu sou presidente de uma comissão aqui na OAB, sobre políticas públicas, né? Principalmente a desenvolver alguns projetos ao combate, né, ao uso indiscriminado de drogas e também o consumo, também as vendas. Então, assim, é tentar diminuir um pouco isso através da UAP, com o apoio da UAP, principalmente para os viciados, né? Pessoas que não têm condição de arcar com processos, pessoas que deveriam estar internadas, estão presas. Então, assim, é um papel político muito grande e justamente com o apoio da UAB. Já a Comissão de Assuntos Penitenciários da ANACRIM, aqui de Minas Gerais, pelo fato está sempre em presídios, encarando também as dificuldades que o advogado tem para estar visitando um preso, né? Burocracia que às vezes, o tempo que perde. Então, existe essa comissão justamente para cuidar de todos os aspectos, não só envolvendo o advogado, mas também envolvendo o próprio cliente que encontra-se preso na penitenciária ou no presídio. Então, essa comissão, né, é justamente para isso. Vai estar ajudando tanto o preso, quanto também os advogados que tenham alguma dificuldade nessas penitenciárias, nesses presídios. Certo. Então, é uma certa mediação que vocês fazem, para quem é leigo. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor. Isso mesmo, né? A ANACRIM é uma associação nacional, então ela é um apoio para o advogado, para a advogada, para os jovens advogados, para os estagiários também. Então, é uma forma que encontramos para fortalecer a advocacia a âmbito nacional. Então, onde aí, né, alguém esteja precisando de um apoio, principalmente se tratando de assuntos penitenciários, onde o advogado sofre muito, o advogado criminalista sabe muito bem o que eu estou falando, então a ANACRIM está sempre ali para apoiar. E eu sou presidente estadual, né, dessa associação. Muito importante, né, doutor Glauber? Agora, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o seu escritório, né? Gostaria de saber sobre o início. Quando foi exatamente que você sentiu a necessidade de abrir o seu escritório? Foi muita coragem abrir sozinho, né, doutor? Isso, eu comecei a atuar na advocacia em 2012, no início de 2012, e atuei até 2013.
No final de 2013, trabalhando no escritório que era de um grande amigo. Me deu essa oportunidade, era um trabalho voluntário, eu não tinha um valor fixo, mas eu acabei aceitando, abri mão da oficina que eu tinha, oficina de modos. Então, essa foi uma decisão que eu, né, tomei, graças a Deus deu certo, mas que na época foi muito difícil tomar essa decisão devido às dificuldades, porque eu não tinha nenhum parente na advocacia, eu não tinha o meu escritório próprio, então eu tive que abrir mão de algo que eu tinha para arriscar na advocacia criminal. E felizmente deu certo, né? Tive muita coragem e iniciei meu escritório em 2014. Na época eu também não tinha estagiário, depois cheguei a ter estagiários, cheguei a ter parceiros de trabalho, né, que eu gosto de mencionar o nome, que é o Velmapes, o Igor, vários outros, sim, não vou conseguir lembrar de todos aqui, foram muitos que passaram no meu escritório, e hoje em dia, né, chegou o crescimento aqui, inclusive mandar um abraço para todos que compõem, que são membros aqui do escritório, que eles, né, me ajudam muito, porque sozinho é muito difícil de conseguir conquistar algo. Às vezes pode até conquistar, mas manter, que é o principal, é a certa dificuldade. Então, hoje em dia, o meu trabalho ele é feito, mas não é apenas Glauber Paiva, é toda a equipe que está aqui dentro do escritório Glauber Paiva. Sem dúvida. Doutor, então você já tinha uma veia empreendedora e já tinha um histórico que eu imagino que tenha ajudado bastante, né? Ajudou bastante essa questão de expansão, de crescimento, de enxergar o futuro. E muitas pessoas me perguntam, mas por que você conseguiu, quase ninguém consegue? Qual foi a sua virada de chave? Eu entendo que a minha virada de chave foi apostar, né, primeiro em mim, meus estudos, a minha aparência, e depois nas redes sociais. Eu lembro que, justamente no ano que eu comecei a atuar na advocacia criminal, que foi em 2012, foi o ano também que surgiu o Instagram aqui no Brasil. Sim. Então, eu tive aquele olhar, né, que hoje em dia várias pessoas fazem. Na época todo mundo me criticava, a maioria me criticava, porque eu gostava de postar a minha rotina no Instagram. Eu já não usava mais Facebook naquela época, inclusive hoje em dia eu nem uso. Então eu tive esse olhar dessa ferramenta potente que hoje em dia, né, a ferramenta mundial, que é o Instagram. Na época era simplesmente fotos, mas eu tive a coragem, né, de dar meu rosto à tapa e publicar quando eu ia fazer uma audiência, quando eu estava na porta de um presídio, quando eu estava fazendo a sustentação oral. Fui muito criticado, mas não abaixei a cabeça, continuei. E agora, né, infelizmente, com essa questão que vivemos hoje em dia, da pandemia, distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, isso veio para provar que as pessoas dependem, sim, de uma rede social, de um meio social, pela internet, igual estamos aqui hoje, né, uma comunicação, uma conexão. Então, tipo, mais que provado, naquela época, em 2012, eu estava certa em querer fazer uma conexão com o meu público através das redes sociais. Então, muitos que me criticavam naquela época, hoje em dia, são obrigados a fazer a mesma coisa aí, principalmente utilizando o Instagram, que tem ferramentas como Lives, né, tem o Stories, tem o Reels. Então, assim, tem várias ferramentas aí que pode estar ajudando os profissionais, tanto do direito, de forma geral, né, os advogados, a conseguir entrar no mercado de trabalho, principalmente prospectando e tendo uma boa carteira de clientes. Certamente, doutor, você teve essa visão, né? Agora, falando em visão, gostaria que você falasse como você enxerga o seu escritório daqui para frente, né? A médio e longo prazo. O que você diria para quem nos assiste? É isso mesmo. Eu recebo diariamente várias mensagens através do direct, ou até mesmo no meu WhatsApp. Algumas pessoas pegam o meu contato, o meu e-mail também, e me encaminham currículos, pedindo uma oportunidade de estágio, pedindo uma oportunidade de emprego, para quem já tem a carteirinha da OAB de advogado, ou um estagiário. E eu fico sempre pensando, né? A minha meta realmente é expandir, dar muita oportunidade para quem está trabalhando, para quem está disposto a ingressar na advocacia criminal e depois, quem sabe, tocar o seu negócio sozinho. Então, assim, a minha meta hoje em dia realmente é expandir, mas continuar tendo essa advocacia artesanal, né? Continuar fazendo esse trabalho humanizado, como fazemos aqui para os nossos clientes. Hoje em dia o meu grupo está seleto, está fechado, mas eu pretendo futuramente expandir, né? E principalmente gerando empregos com mais oportunidade aí para as pessoas.
Muito bom, doutor. Foi um prazer te conhecer, conversar um pouco mais. Que você volte mais vezes para a gente conversar. Obrigada pela sua participação aqui no Empresário de Sucesso, tá bom? Eu que agradeço o convite, Stella. Estou sempre aí à disposição. Sempre me chamar, estarei aqui ao vivo. É um enorme prazer estar aqui com você e todos do Empresário de Sucesso. Prazer é nosso, doutor. Até a próxima. Até logo. Hoje eu recebi o Dr. Glauber Paiva, ele que é advogado e sócio fundador do Glauber Paiva Advocacia, empresário de sucesso ao vivo. Fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau, tchau!